Fala, galera do Maior Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Maior Brasil News, edição número 115. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. O Maior Brasil News é o seu compilado de notícias, né? Um resumo do que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos, né? Uma semana bastante interessante que a gente teve que voltar lá para o final de semana passado, onde tivemos uma entrevista muito boa do nosso treinador, do Sean Payton. Então fiquem até o final do vídeo para vocês verem essa entrevista. E também coisas muito interessantes, como naming rights novos, né, do nosso CT, né, e outras inúmeras informações que vale a pena a gente sempre trazer aqui para vocês. Lembrar a todos o que eu sempre peço para vocês deixarem o seu like. Se vocês deixam o like, o YouTube entende que o vídeo é bom e ele indica para mais pessoas e, consequentemente, mais pessoas passam a acessar os vídeos do Maior Brasil, mais pessoas fazem parte da família Maior Brasil, né? Deixe seu comentário, o que você está achando dos vídeos, o que você está achando no canal, os seus comentários sobre os assuntos que a gente aborda, é muito importante para a gente ter o feedback de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Ao longo de toda a temporada, não só a temporada regular, mas também a off-season, a gente sempre traz conteúdo para vocês. Mais recentemente, a gente trouxe os Conhecendo, né? Você ainda não conhece essa série Conhecendo? Todos os atletas que são contratados, lá atrás, na off-season, a gente fez, e todos os atletas que são draftados, a gente faz, a nossa equipe, um vídeo e um arquivo, né, um artigo escrito também no nosso site, falando um pouco sobre quem é esse atleta, explicando como foi a avaliação dele, como foi a carreira dele no college, no high school, né? Então, assim, a gente completou, né, os conhecendos ali, falta apenas a gente colocar o conhecendo dos não draftados, né, que a gente assinou, mas assim, se vocês ainda não assistiram, assistam, né, que tá muito legal, muito bem produzido pela galera, né? E também, esta semana, né, fizemos uma live bem legal para a gente falar sobre o nosso calendário que eu trouxe para vocês no último news, né, que foi revelada ali a tabela de jogos do Denver Broncos para a temporada, né? E a gente fez uma live bem legal essa terça-feira passada, na verdade. A gente falou um pouquinho sobre o nosso calendário, sobre as nossas primeiras impressões, né? Então, assim, se vocês também não assistiram a live, acaba esse vídeo, vai lá assistir a live e vê se vocês concordam conosco nas nossas avaliações, nessas primeiras impressões, aqueles primeiros pitacos quando a gente viu a tabela de jogos do Denver Broncos para essa temporada 2023-2024. Sem mais delongas, galerinha, vamos para a nossa semana. E como eu disse, a nossa semana vai ter que voltar lá para o último sábado, quase uma semana atrás. Por que a gente vai ter que voltar para o último sábado? Porque tivemos ali a entrevista do nosso head coach, do Sean Payton, ali, né? A gente se lembrar que semana passada estávamos tendo, né, o minicamp dos calouros, né? E o Sean Payton falou com a mídia, né? E muitas coisas interessantes, né? Ele falou sobre as suas primeiras impressões do minicamp com os calouros, disse que o seu maior medo é que um jogador que está lá no minicamp saia e jogue bem por outro time. Apontou para o Adam Thielen como um exemplo de jogador que brilhou durante o minicamp. O Payton disse que toda a classe de draft fez várias jogadas durante o minicamp, incluindo a interceptação do nosso linebacker Drew Sanders. O Payton respondeu o que quer ver dos jogadores no minicamp. Abre aspas. A primeira coisa é, o jogador sabe o que fazer e o quão bem ele está fazendo isso. O Payton disse que se sente muito bem sobre o corpo de running backs dos Broncos e disse que o Perrine pode ser running back para qualquer down, né? Aquele cara de primeiro down, segundo down, terceiro down. É o running back que ele consegue utilizar em qualquer situação. E disse que o nosso calouro wide receiver, Marvin Mims, teve boas jogadas durante o treino de sexta. O Sean Payton também deu boas notícias sobre o nosso running back Javonte Williams. Disse que ele espera que o Javonte esteja pronto para o começo do training camp e adicionou que há uma boa chance de socorrer e espera que ele não vá para a lista PUP, né, que é aquela lista de atletas que não podem performar fisicamente, né. Ele revelou que o plano é ter treinos em conjunto com os Rams na época do jogo entre as equipes na pré-temporada. Disse que já conversou com o Sean McVay, né, que
os grupos de propriedade também se conhecem, mas que nada é oficial ainda, mas que isso é o plano, é o objetivo. O Sean Payton já implantou uma mudança, né? Ele disse que se os Broncos estiverem programados para aterrissarem de volta em Denver após 2 da manhã, após um jogo de horário nobre, ao invés de viajar para casa após o jogo e aterrissarem muito tarde, o time vai ficar naquela cidade naquela noite e retornar no dia seguinte. Então, assim, no efeito prático, né, após a partida contra os Bills esse ano, os Broncos vão passar a noite lá em Buffalo. O Peyton disse que o Riley Moss aprende rápido e pode correr rápido. Diz que ele tem ferramentas para jogar de cornerback. Os Broncos, assim como o Sean Payton, têm uma rica história de jogadores não draftados fazendo o time, né? Então, os Saints eram o time número 1 nisso na sua época em New Orleans, e o Payton ainda falou: como eles, se referindo aos atletas, chegaram aqui, não tem importância para nós. Vai tratar, ele resumiu que ele vai tratar todos iguais, e é o campo, né, que vai dizer claramente aquele jogador que vai ou não fazer o roster, né? O Peyton trouxe atualizações também positivas sobre o Randy Gregory, dizendo que ele está indo bem e que o time está na fase 2, e ele tem estado nessa fase também. Ele está em boa saúde, está indo bem e parece bem. Eu, particularmente, a gente até conversou isso daí na nossa live, eu particularmente gostei bastante da entrevista do Sean Payton, achei bem sincera, né? Bem direto. E aí eu estava até comentando com o André, né? A diferença, né? A diferença parece um professor, né? É um cara que não está deslumbrado, é um cara que está bem concentrado, bem focado, né? Falou também na coletiva ali de como ele e a comissão técnica estão utilizando ali os training camps para ficarem todos na mesma página, muitos para se conhecerem, né? Porque muitos não se conhecem. Elogiou bastante os calouros, disse o quão importante é essa avaliação desses jogadores, né? Porque até os que fazem tryouts, né? E os não draftados, porque ele não quer perder nenhum talento que pode brilhar em outro time. Ele falou que a avaliação para ele não importa como o cara chegou lá, se o cara foi draftado, se o cara não foi draftado, se o cara está fazendo tryout, o que importa para ele é que o campo diz para ele. Então isso é muito legal, né? Então você vê que é um cara muito sério. A questão, você vê que o cara é tão envolvido com o time que ele até na questão da logística o cara se envolve, né? Ele já decidiu que se o time jogar no horário nobre, for chegar além de 2 da manhã em Denver, o time não vai voltar, o time vai dormir naquela cidade que ele tá e só vai voltar no dia seguinte. Então, assim, ele é um cara completamente viciado em tudo. É um cara competitivo, é um cara que se preocupa com os mínimos detalhes e talvez seja isso que o Denver Broncos precisa, né? Um cara que se preocupa com tudo, porque a gente sabe que as coisas que são pequenas, mas são somadas, elas podem trazer um impacto dentro do campo. É a fisiologia, é o departamento médico, né? São essas pequenas coisas que, se você ajustar como a gente tem feito ajustes, por exemplo, a gente demitiu, né, o nosso ex-preparador físico lá, chefe ali da parte de preparação física, a gente mudou bastante a equipe de departamento médico. A gente trouxe um profissional bastante gabaritado, que trabalhou anos com o Sean Payton e bastante reconhecido na liga. Então, assim, esse grupo de propriedade não está medindo esforços, né, para tentar modificar, porque foram muitas lesões, muitas recorrências de problemas físicos nos últimos anos. Então, você vê a preocupação do Sean Payton com esses detalhes físicos, fisiológicos, detalhes extra-campo, logística, né? Porque isso impacta também dentro do campo. Então é muito legal ver isso, esse envolvimento do nosso treinador com essas questões. Então eu acho que isso pode fazer diferença. Se isso se o Denver Broncos vai ganhar por causa disso ou não, não dá para saber. Mas acredito que essas mudanças podem fazer com que o time ao menos seja mais resistente fisicamente, o que já dá muito mais garantias a gente talvez buscar melhores resultados, né? Mas eu gostei bastante da entrevista, eu achei bem honesta, bem sincera, e eu acho que é assim que vai ser ao longo de toda a temporada. E o que você percebe também é que aquilo que o próprio André falou na nossa live, o jornalista ele respeita muito o Sean Payton, ele não faz pergunta imbecil. Então ele pensa para fazer uma pergunta inteligente, porque ele sabe que o cara tá lá e o cara vai responder
como estilo Muricy Ramalho, né? Se perguntar bobagem, vai tomar uma no meio da fuça, né? Então, um cara bastante direto e reto, né? E aí no domingo, né, o Mike Cleese reportou que os Broncos assinaram com o running back Jack Patrick, que estava na NFL, na XFL, e teve passagens pelo São Francisco 49ers. O Patrick teve 443 yards em 115 carregadas nesta temporada. O Schefter reportou também que os Broncos assinaram com o quarterback Ben DiNucci, né, que teve passagem, vamos lembrar, no Dallas Cowboys, que também estava na XFL. E nesta segunda-feira, os Broncos tornaram oficial a renovação de Kareem Jackson por mais um ano, né? E também nessa segunda, os Broncos tornaram oficial o acordo firmado com a empresa Centura Health para dar nome ao CT do time, né? Antigamente, o CT do time tinha outro nome, né? E agora tem Centura Field, é o Centura Training Center, né? Centura Health é a nova parceira do Broncos para dar nome ao CT do clube, né? A empresa, inclusive, fez uma doação no valor de $100 mil para a Fundação Denver Broncos, né? Além dos valores pagos e negociados pelos naming rights do CT, também doaram $100 mil para a Fundação Denver Broncos, né? O Damani Leite, ele falou com a imprensa após a assinatura do acordo com a Centura Health. Abre aspas, estamos muito gratos em ter um grupo de propriedade tão comprometido e engajado. Leite ainda comentou sobre a parceria com a Centura Health. Este é o acordo de maior impacto na história do Denver Broncos. Ele disse que o acordo de 10 anos com a Centura Health é a parceria mais importante que a organização já teve. E ainda comentou sobre a off-season dos Broncos. Futebol e negócios têm sido tremendos. O Leite disse que, independentemente dos Broncos renovarem o CT ou construírem um novo, ele vai se chamar Centura Health Training Center. E disse que os Broncos tiveram 98% de percentual de renovação dos ingressos de temporada este ano. Então, assim, sobre os atletas que chegaram, não conheço, então não posso falar. O quarterback, quando jogou no Dallas, não foi bem, na minha opinião. Mas acho que são jogadores ali para fazer ali o training camp. Não sei se sequer chegam a fazer os 53. Então, essas contratações agora, eu acho que a gente não tem que ficar tão preocupado. É mais ali jogador para training camp. Sobre o Kareem Jackson voltar, eu já dei minha opinião no vídeo passado, não gostei, não teria trazido. Eu acho que é um jogador que já deu o que tinha que dar, não agrega mais tanto para o time. Eu acho, inclusive, alguns lances de jogos, né, do ano passado, ele foi muitas vezes queimado por wide receivers mais rápido, por tight ends mais rápidos. Então, assim, eu acho que este ano eu iria, de verdade, com o Caden Stearns. Tem o J.L. Skinner, que foi escolhido agora também, outro safety. Temos ali o nosso grande P.J. Locke, que fez uma boa temporada no passado, teve a sua confirmação para este ano também. Então, eu não sei se é vantagem o Kareem Jackson estar lá. Vamos ver. Né? Eu acho que se for para ele estar lá como um veterano, uma presença de vestiário, talvez, mas para jogar com titularidade, não sei se é uma boa. E esse contrato com a Centura Health, né, a gente não sabe exatamente os valores, né, do name rights no CT, mas falam que é o maior acordo, né, da história do Denver Broncos, então muito interessante. O que eu acho mais interessante no Denver Broncos, com esse grupo de propriedade novo, é que quando eles tomam as decisões, são todas decisões bem acertadas no sentido assim de estratégicas, né? Então, quando eles decidiram não continuar a parceria com o antigo parceiro que tinha os name rights do CT, eles já estavam negociando com o outro para algo engatilhado, né? Então, assim, esses donos, eles aparentemente realmente não estão brincando em serviço, né? Eles estão realmente cada vez mais querendo elevar o potencial financeiro, econômico, futebolístico, né, do time, né, para o time ficar forte, né? Então, é um acordo bem interessante para o time. E vamos torcer, né, para
para trazer frutos bastante interessantes para a equipe, né? Já na terça-feira, os Broncos informaram que a nossa escolha de segunda rodada, Marvin Mims, assinou seu contrato de 4 anos com a equipe. E o Zach Stevens também trouxe uma declaração do Karen Jackson em uma entrevista, onde ele disse que sempre foi o seu plano assinar novamente com os Broncos e que o George Paton disse a ele desde o início que eles queriam ele de volta também. Aí na quarta-feira, os Broncos revelaram que o nosso estádio em Powerfield Mile High vai ter um local chamado Breckenridge Bourbon Club Premium Experience. É um clube novinho em folha que vai dar acesso aos membros, um serviço de bebida e comida tudo incluso, e estacionamento, né, e assentos ali especiais, como se fossem camarotes bem exclusivos. Isso é parte do projeto de renovação do estádio com um aporte de 100 milhões de dólares do grupo Walton Penner, né? Também na quarta, os Broncos revelaram as datas e horários dos seus jogos de pré-temporada. Vamos enfrentar os Cardinals fora de casa no dia 11 de agosto, sexta-feira. San Francisco 49ers também fora de casa em 19 de agosto, sábado. E vamos receber em casa os Los Angeles Rams em 26 de agosto, no sábado. E outra boa notícia, que também saiu na quarta-feira, os Broncos informaram que o calouro Drew Sanders assinou seu contrato de 4 anos com o time. Então, todos os calouros estão com seus devidos contratos assinados. Rapidinho, foi uma coisa bem legal, o Denver Broncos assinou com todos bem rápido. E o Zach Stevens reportou que o nosso defensive back coach, o Christian Parker, foi selecionado para participar do programa de aceleração de treinadores, uma tradução livre que eu fiz aqui, né? Que é o Coach Accelerator Program. O programa serve para aumentar a exposição entre os proprietários, executivos e técnicos talentosos que representam a diversidade, né, minorias, de forma a fornecer ampla oportunidade. O Parker é visto como uma estrela em ascensão como treinador na liga. Então, eu achei muito legal essa questão do Christian Parker, né? Ele é bastante elogiado. Eu estava até com bastante receio de a gente perder ele, né, na off-season. E é um cara que fatalmente em breve a gente vai ou acabar perdendo, ou a gente vai ter que subir ele de cargo, alguma coisa assim, porque ele aparenta ser muito, muito bom. É só ver como os defensive backs do Denver Broncos evoluíram nos últimos anos, desde que ele está lá, né? Um cara muito talentoso, um cara muito inteligente, né? Muito legal esse clube também. Imagina quantos dólares não deve custar para você acessar esse clube, né? Então, aquilo que eu falei mais uma vez, o grupo de propriedade, pô, os caras investiram 100 milhões de dólares ali só em renovações, e não descartaram em nenhum momento que eles também possam fazer um novo estádio, né? Então, eu acho bem legal. Ontem e hoje, eles já estavam instalando o telão novo, até colocaram lá o Bucky, o cavalo, aquele cavalo branco que fica em cima do telão ali, de volta. Então, eu acho que, pô, vai ficar top, vai ficar muito legal. E esperamos, né, que o time ele corresponda em campo, porque aí fica melhor ainda, né? Você tem um time investindo em infraestrutura para sua torcida, investindo em coisas para tornar a experiência do torcedor mais interessante, mas o que o torcedor mais quer também é o produto, né? Então, se o produto for bem entregue, se o produto for satisfatório, imagina você ter um conforto maior, mas também vem num bom futebol americano, né? Então, vamos torcer para isso acontecer, né? Então, hoje também foi bem tranquilo em relação a notícias, né? Então, a nossa semana foi uma semana tranquila, mas com notícias importantes. A gente sempre traz aqui para vocês saberem o que está acontecendo, né? Como eu disse a vocês, assistam a série Conhecendo, que a gente fez de todos os nossos atletas draftados, né? Falta apenas a gente fazer dos nossos atletas não draftados que assinamos, né? E se você ainda não assistiu a live, né? Como eu disse, dessa última terça-feira, que falamos sobre o nosso calendário, assistam, porque está bem interessante. A gente deu nossas primeiras impressões, nossos primeiros pitacos ali sobre a nossa tabela. E aí, depois diz para a gente se você gostou ou não, o que você acha, se você concorda conosco ou não, né? Vamos ver ao longo da temporada o que vai ocorrer. Tem um pouquinho de chão até chegar lá, né? Estamos no mês de maio. Logo teremos o início dos training camps. Aí, em agosto, teremos ali a pré-temporada, jogos. Vamos lembrar que o Sean Payton já falou que os titulares irão jogar os jogos de pré-temporada, né? E aí, em setembro, começa a nossa caminhada e vamos ver até onde esse time pode chegar, né? Eu acho que uma coisa é certa, o Sean Payton, ele
tá bem focado, é um cara que tá bem ali querendo ter sucesso no Denver Broncos e tá mexendo em muitas coisas, pensando, acho que num curto, mas também no médio e longo prazo, né? Essa mudança de cultura é algo que o Denver Broncos precisava há anos, né? Isso pode fazer um impacto, a gente olhar talvez lá na frente, vai olhar para trás e falar assim, pô, essa decisão de trazer o Sean Payton foi uma decisão que mudou a franquia, né? Esperamos que seja isso que ocorra, né? É isso aí, galera. Lembrar vocês o que eu sempre peço para vocês se inscreverem no nosso canal, né? E siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e Twitch. E se possível, torne-se um apoiador www.apoia.se/Brasil. O QR Code está aí. Qualquer ajuda que vocês puderem dar para a gente, tudo é revertido a favor de vocês, né? Nesse trabalho que a gente faz para vocês. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, um grande abraço e Go Broncos. Valeu, galera. Falou!